Jesus. Ouvi os comentários das pessoas que seguiam ele por toda a Judéia. Até mesmo um vizinho meu contou as maravilhas que ele estava operando com o povo. Cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando e endemoniados sendo libertos. Tudo isso eu ouvia com bastante atenção e ficava imaginando. Até que quando eu estava em casa tomando meu café junto com meus filhos, chegou-nos a notícia da morte dele. Morte de cruz. Só um marginal e malfeitor morre assim hoje em dia. Mas foi isso mesmo que eu ouvi. Morte de cruz. Mas então ele não era tão bom assim. Novamente a Páscoa. De novo comprar ovos de Páscoa. Depois ir para aquele culto especial na igreja. Como se o mundo fosse só isso. Mas será que não é mesmo? Afinal, o que quer dizer Páscoa? Acham que é mais um comercial para todo mundo comer chocolates. Lembro que quando eu era pequeno, sempre ia na igreja com meus pais e falavam de Jesus, que estava sendo crucificado. Mas era só isso. Talvez a Páscoa seja mesmo só para lembrar que Jesus foi crucificado e comer ovos de chocolate. Assim diz o Senhor: perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Mas aos filhos de Israel, mandem que peguem um cordeiro sem mancha, nem defeito, e matem. Com o seu sangue, passem sobre a verga da porta e sobre os umbrais, porque naquela noite passarei e ferirei o Egito. Mas nada acontecerá com o meu povo de Israel. Eu acompanhei todo o caminhar dele. Aquela cruz pesada rasgava sua pele já sofrida pelas chibatadas. Mas o que eu podia fazer era o meu trabalho. Eu não podia mudar isso. Não gostei quando os outros pegaram aquela coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Eles até fizeram piada, faziam reverência para aquele condenado. Não aprovei isso. Eu ouvi falar dos milagres que ele fazia. Para ser sincero, eu achei que ele estava fazendo nada de errado. Ele estava apenas ajudando o povo. Ele estava se dando e não cobrava nada por isso. Para mim, ele era inocente. Ele é um inocente. Deus disse que seria assim. Desprezado mais indigno dos homens, homem de dor, era desprezado. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a ouvir rumores sobre o sumiço do corpo. Muitos falavam que os soldados que ficaram de prontidão adormeceram e os seguidores de Jesus foram lá e roubaram o corpo. É bem possível que eles tenham mesmo feito isso. Mas então eu comecei a ouvir pessoas falando que tinham visto ele andando e falando novamente pela cidade e região. Seria isso verdade mesmo? Eu não acreditei.
Mas então meu marido estava vindo pelo caminho de Emaús e me contou a maravilha que aconteceu lá. Ele havia ouvido sobre Jesus e, assim como eu, estava curioso em saber mais sobre ele. Então ele teve um encontro com o próprio Jesus. Como eu não posso acreditar se o meu marido viu? Jesus viu. Sabe o que me aconteceu nesta Páscoa? Quando eu fui entregar o ovo de chocolate para o meu filho, ele me disse: Pai, hoje eu aprendi que a Páscoa não é ovo de chocolate. Lá na escola da igreja, eles me disseram o verdadeiro significado da Páscoa. E eu perguntei: E qual é o significado? Ele sorrindo me respondeu: Foi que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser felizes. Ele teve que morrer para Deus perdoar a gente. Nem preciso dizer que meus olhos se encheram de lágrimas. Abracei meu filho e juntos fizemos uma oração. A lembrança de tudo o que aprendi sobre a Páscoa, coelhos, ovos de chocolate, veio à tona e compreendi. Estava andando pelo caminho do mundo e resolvi mudar. Agora eu digo para todos o que realmente significa a Páscoa. Significa vitória. Então o Senhor disse a todo Israel: O Senhor teu Deus irá levantar um homem, será o leão da tribo de Judá. Ouçam tudo o que ele disser. Quem ouvir será salvo, mas quem não ouvir será condenado. Isso está me incomodando muito. Eu não posso mentir mais. Não adianta todo esse dinheiro que César me deu. Não posso mais dizer que estava dormindo, porque eu não estava. Eu vi o anjo. Eu vi quando ele abriu a sepultura de Jesus e saiu de lá, brilhando como a luz do sol. Deus meu, eu te peço perdão. Perdoa os meus pecados, pois agora eu sei que Jesus é o seu Filho. Ele é o Senhor. Seja Jesus meu Senhor. Eu acredito em você. Levantai vossas cabeças, ó portais eternos, pois eis que vem o Rei da Glória. Digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou para honrar e a glória do Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto e levou sobre si todas as nossas iniquidades. Digno é ele de abrir o livro e contar as multidões dos povos que foram lavados do seu sangue e purificados de suas iniquidades. A Páscoa do povo de Israel também aconteceu no mundo espiritual. O sangue do Cordeiro na cruz do Calvário passou sobre os nossos umbrais e portas, e o anjo vingador não pôde mais nos ferir. O Cordeiro que tira o pecado do mundo morreu, para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas ele disse: no terceiro dia, ele iria ressuscitar, e ressuscitou.
Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este culto de Páscoa. Páscoa que para nós cristãos não é a mesma coisa que o mundo ensina e vive. Para nós Páscoa é este nosso Senhor e Salvador que por amor a nós veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu por nós, nos deu a vida eterna nos céus. Ele ressuscitou. Está conosco todos os dias, e um dia Ele voltará em glória para nos levar daqui ao novo céu e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor nem morte. Esse é um dia todo especial, de celebração. Por isso, durante o cantar do próximo hino, a comissão de culto irá desfazer o altar de Sexta-feira Santa, em sinal de tristeza pela morte de Cristo na cruz, e nós vamos enfeitar o altar com as cores de alegria, de paz, da certeza de que o nosso Senhor venceu a nossa pior inimiga, que é a morte. Assim celebremos hoje, cantemos juntos os belos hinos de Páscoa e celebremos, porque o nosso Senhor está vivo e está presente em nossas vidas. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo.
celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus Supremo, O grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, por nossa culpa Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Sorte
Amados do Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo chamado e ordenado, anuncio para você a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos as palavras de perdão, nós podemos adorar a Deus, lendo o Salmo 118.
E enquanto nós procuramos o salmo, eu convido as crianças para virem aqui na frente com a professora Aline para ir para a escola bíblica. Salmo 118, versículos 15 a 29, onde o salmista diz que ele ouve vozes no povo de Deus. Não são vozes de choro, mas de júbilo, de alegria. São as nossas vozes que ele ouve. Vozes de alegria, porque nós temos um Senhor que morreu, mas ressuscitou e está conosco. Salmo 118, 15 a 29, o pastor lerá os versículos ímpares, a comunidade e os pares, e o último versículo leremos em conjunto. Na tenda dos justos a voz de júbilo e de salvação, a mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. a leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos no livro de Jó, capítulo 19, versículos 23 a 27, página 726, onde o Jó, ele dá uma certeza. Ele diz que um dia Jesus Cristo vai voltar em glória, vai ressuscitar, e lá com seus próprios olhos ele verá o Senhor. Essa é a nossa certeza. Vivemos neste mundo mau, injusto, pecador, mas vamos permanecer firmes na nossa fé e na esperança de que um dia
nós estaremos com Cristo no novo céu e nova terra. Jó 19, 23 a 27. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Assim tem a leitura do Antigo Testamento. A epístola escolhida para hoje encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57, página 1655, onde o apóstolo Paulo diz que a morte foi vencida. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, é a prova de que Jesus é o Senhor ressuscitado, e é a prova de que um dia nós também ressuscitaremos. Por isso, a morte foi vencida. 1 Coríntios 15, 51 e 57. Eis que vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim termina a leitura da epístola. onde nos é contada a história da ressurreição e de como é difícil para o ser humano crer nesse Senhor que morreu e ressuscitou. Os discípulos, as mulheres, estavam tristes porque eles tinham a certeza de que Jesus estava morto. Parece que muitos cristãos também andam neste mundo como se tivessem um Salvador morto.
andam tristes, preocupados, angustiados com os problemas da vida, não creem que o Senhor Jesus ressuscitou e está conosco e nós um dia estaremos com Ele nos céus. Alegremos com a notícia que os anjos trouxeram. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. João 20, 18. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-os, chegou e entrou no túmulo. E ele então viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhes disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava para Jesus que tinha dito essas coisas. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Pedro Niceu. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus com verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, ressaltando o tema, elas foram ao sepulcro. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, é interessante as versões que tiveram, as conversas que tiveram naquele domingo de manhã, na Páscoa. A maior parte das pessoas, se não todas as pessoas que conviveram com Jesus, elas tinham certeza de que Jesus estava morto. Quantas vezes Jesus tinha falado que ele iria morrer e no terceiro dia ressuscitaria, e eles não acreditaram. Por isso estavam tristes, decepcionados, angustiados, sozinhos, escondidos. Aquelas mulheres foram ao sepulcro preparadas para encontrar aqueles guardas vigiando, que Pilatos colocou, a pedra enorme selada na entrada e lá dentro o corpo de Jesus Cristo. A única preocupação daquelas mulheres naquele domingo de manhã era: como é que a gente vai abrir aquela pedra, tirar para o lado?
aquela pedra para colocar perfumes no corpo de Jesus. A preocupação delas era material e concreta. Provavelmente, se você e eu estivéssemos lá, também teríamos essa preocupação. Como é que a gente vai rolar aquela pedra para abrir o sepulcro de Jesus? Elas foram ao sepulcro e encontraram Cristo morto. Realmente a morte é muito ruim. Ela deixa famílias e amigos tristes e desanimados. A morte é a nossa maior inimiga e um dia você e eu teremos que passar por ela. Mais cedo ou mais tarde, estimado irmão e irmã, você vai ter que enfrentar a morte. Com a morte acaba a nossa vida neste mundo. Acabam os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas esperanças. A morte é triste mesmo. Por isso as pessoas não gostam nem de falar da morte, pois ela assusta. Muitos pensam assim: vamos aproveitar a vida que é curta e fazer o que dá na cabeça, pois vamos morrer e acaba tudo. Para muitos, não há vida eterna. A pessoa simplesmente morre e desaparece. É deprimente pensar que a gente morre e desaparece. Aliás, em nosso cérebro não dá para imaginar a morte, a nossa morte. Porque nós fomos criados, e todo ser humano sabe que foi criado para viver eternamente. A morte é uma aberração na criação, é uma coisa que não deveria existir, porque Deus não criou o ser humano para morrer. Mas as mulheres foram ao sepulcro, preparadas para colocar perfumes no corpo de Jesus, porque ele morreu. Tá, e tudo que ele fez, como ficou? Tudo morreu com Jesus? Tudo vai cair no esquecimento? O apóstolo Paulo, falando dessa visão do Jesus que morreu e não ressuscitou, diz assim em 1 Coríntios 15, 14, 17 e 19: se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar a vocês, e vocês não têm nada para crer. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nós celebramos somente Sexta-feira Santa, o Cristo que morreu na cruz, e não a ressurreição na Páscoa, temos um Salvador que é perdedor, que desapareceu e não pode nos ajudar nesta vida, muito menos nos levar aos céus. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos perdidos e condenados ao inferno eterno. Muitos cristãos vivem neste mundo como se Cristo estivesse morto. Muitos cristãos andam preocupados com as coisas materiais desta vida, angustiados com os problemas e as aflições, tentando resolver tudo sozinho. Vivem como se não tivessem um Salvador e Senhor que venceu tudo, inclusive a morte, por eles, e está presente em sua vida, abençoando, protegendo e amparando. Cristo está vivo e por isso, em meio aos problemas, dificuldades e aflições, nós podemos dizer com toda firmeza: o Senhor proverá. O Senhor está no controle de tudo. Ou, como dizia o rei Davi, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Estimado irmão e irmã, o que você veio buscar nesse domingo de manhã na igreja? Um Cristo morto? Com toda certeza você está aqui porque o teu Senhor e Salvador ressuscitou, está presente em sua vida.
A sua vida está no controle dele e ele proverá tudo o que você precisa. Você pode dizer então com toda certeza, eu convido você a repetir depois que eu falar as palavras do rei Davi: o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Vamos lá? O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Mas vejam, aquelas mulheres chegando ao sepulcro viram uma coisa diferente do que elas esperavam. Encontraram aquela pedra removida do túmulo e ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Elas foram ao sepulcro, encontraram Cristo morto, mas a pedra estava removida. Deve ter sido um susto muito grande para elas. Os guardas não estavam ali. A pedra estava rolada para o lado e não havia corpo de Jesus. Vocês lembram o que as mulheres pensaram? E os discípulos também? Era lógico, roubaram o corpo de Jesus. Isso é certo, tinham certeza. Alguém entrou aqui, espantou os guardas, roubou o corpo de Jesus. Tanto que quando Jesus aparece para Maria lá falando, ela não reconhece e ela diz: Senhor, foi o Senhor que pegou o corpo? Traga para cá para nós podermos sepultá-lo, para que nós possamos chorar perante este corpo morto. Deus teve que enviar anjos do céu, porque o ser humano não acredita. A notícia que os anjos trouxeram para elas foi: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Anjos têm que descer do céu para que o ser humano possa crer. Aliás, nem assim eles creram. Quando as mulheres voltaram lá para os discípulos que estavam escondidos e anunciaram Jesus ressuscitou, eles pensaram: ih, essa mulherada está maluca. Elas estão, diz o Evangelho, delirando. Jesus não ressuscitou. Jesus permanece morto. E nós permanecemos presos em nossos pecados e condenados ao inferno. Os anjos, com suas vestes resplandecentes, dizem mais ou menos assim para você e para mim hoje: pessoal, vocês não acreditam na palavra de Deus? Vocês não acreditam no que a Bíblia está dizendo, de que Jesus morreu por você, pagou os seus pecados na cruz, ressuscitou e está contigo, e você estará com ele no céu? Você crê ou não na palavra de Deus? Teve que o Espírito Santo vir. Aliás, Jesus primeiro veio naqueles 40 dias que ele ficou até a sua subida aos céus. Ele aparece mais de 10 vezes para os discípulos, come com eles. Lembra que teve um lá distinto que teve que tocar, porque ele disse: se eu não tocar nos buracos dos pregos, se eu não colocar a mão no lado em que o soldado cortou, eu nunca vou acreditar. E Jesus aparece para eles várias vezes, para que eles possam crer. Depois do Pentecostes, 50 dias depois, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo que pousa sobre eles, coloca fé no coração deles, e a partir dali eles se animam para irem e viverem a fé no Senhor que morreu e ressuscitou. Então quer dizer que tudo é verdade? A palavra de Deus é verdadeira quando diz que Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados, ressuscitou e está presente em nossas vidas e nós estaremos com Ele no céu? Sim, estimado irmão e irmã, é verdade. Você não precisa mais se preocupar com nada, mesmo que tenha problemas, dificuldades, aflições. Um dia vai ter que passar pela morte, não se preocupe, porque o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará, não é?
O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Elas foram ao sepulcro e encontraram Cristo morto, mas a pedra estava removida. Depois de ressuscitado, então Jesus aparece com os discípulos, Jesus come com eles, eles tocam nele, alguns não acreditam ainda. Será que Jesus vai ter que aparecer para nós também? Será que Jesus vai ter que aparecer? A gente vai ter que tocar nos buracos dos pregos? Será que anjos vão ter que aparecer para o ser humano crer que Cristo é o Senhor e Salvador? O que Deus vai precisar fazer para que eu e você e o mundo inteiro creiam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele? O que Deus vai precisar fazer em nossas vidas para que nós possamos falar, como diz o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ou então o Salmo 37:5, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Estimado irmão e irmã, elas foram ao sepulcro e encontraram Cristo morto, mas a pedra estava removida. Alguns estudiosos dizem que aquela pedra que foi colocada no sepulcro pesava 2.000 quilos. É muito grande, é muito pesado. Para rolar aquela pedra precisavam de mais ou menos uns 20 homens bem fortes, 20 homens. Esta pedra para Deus foi muito fácil de remover. Ele envia um anjo rola ela. Isso foi fácil. O mais difícil é remover a pedra da incredulidade do coração das pessoas. E de alguns cristãos também. A falta de fé, essa é difícil remover para Deus. A falta da alegria da salvação, a falta da alegria da presença de Cristo na nossa vida, mesmo quando enfrentamos problemas e dificuldades. O mundo, e alguns cristãos também, preferem acreditar em tantas e tantas coisas sem sentido, em vez de crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. As mulheres que foram ao sepulcro naquele domingo de manhã estavam preocupadas só com uma coisa: quem vai remover a pedra do sepulcro para nós colocarmos os perfumes no corpo de Jesus? A preocupação de Deus hoje com você e comigo é: como é que eu removo a pedra da incredulidade do coração dos meus filhos e filhas? Como é que eu vou fazer para os meus filhos e filhas crerem de verdade que eu estou presente na vida deles? Que nada acontece na vida deles sem o meu consentimento, que eu estou no controle de tudo, que eu estou cuidando deles e conduzindo-os até os céus. Quais são, estimado irmão e irmã, suas preocupações agora? O que está afligindo a tua vida agora? Filipenses 4:4-6 diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Os anjos vieram às mulheres, aos discípulos, e depois o próprio Jesus Cristo veio e eles puderam tocar em Jesus para crer. Nós não podemos tocar em Jesus. Nós não vemos os anjos, mas nós cremos. Por isso a gente está aqui hoje. Nós cremos que temos um Senhor que morreu por nós, nos deu a salvação. Nós cremos que esse Jesus ressuscitou e está cuidando de nós, presente em nossas vidas. Por isso nós vivemos tranquilos e em segurança. Nós cremos que um dia vamos morrer, mas estaremos com Cristo no céu, que é incomparavelmente melhor. Estimado irmão e irmã, a notícia do anjo para você e para mim e para o mundo inteiro é: ele não está aqui, ressuscitou e vai adiante de vocês,
Ele está na frente de vocês, abrindo os seus caminhos, para que você possa passar por esta vida, até chegar aos céus, onde Ele estará esperando por você, e vai lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, agora venha, e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Com o melhor dos nossos dons, do nosso tempo e também de nossas ofertas que trazemos ao altar. Jesus ensinou a correr.
as nossas orações e esse é o momento onde nós orarmos de maneira especial, agradecendo a Deus pelo aniversário do Luiz dinamarquês e da Camille Raimond. Luiz no dia 14, a Camille no dia 16. Nós também queremos colocar perante Deus a família do Jorge. Jorge é um menino, ele na sexta-feira agora, sexta-feira santa, seus pais estavam descendo para a praia e uma árvore caiu em cima do carro deles e o seu pai morreu. Então, é um momento difícil para a família, porque é difícil entender que essa vida aqui é muito curta e a gente, em qualquer momento, pode, de uma maneira que ninguém espera, podemos ir para o céu. Então, vamos orar por essa família que está muito triste agora. E também nós queremos orar pela Luana. Luana é amiga da Jéssica, também está em uma luta contra o câncer. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar nós te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos porque o Senhor não negou entregar o seu único Filho à morte pelos nossos pecados para nos dar vida, salvação, perdoa os pecados. Que nós possamos, cada vez que olharmos para a cruz de Cristo, vermos o teu imenso amor por cada um de nós. Mas que também possamos olhar para esta cruz vazia, porque o nosso Senhor e Salvador está vivo, ressuscitou, está conosco todos os dias, e um dia nós estaremos contigo nos céus. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação tire dos nossos corações a alegria da salvação. Que nós possamos enfrentar tudo o que temos pela frente, na certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós possamos continuar te servindo juntos da igreja, para que essa tua palavra que trouxe vida a nós, também chegue a tantas e tantas pessoas que hoje estão angustiadas por causa dos problemas e das aflições desta vida e ainda não tem a alegria da salvação eterna em Cristo. Que nós possamos saber que as nossas vidas, a vida de nossas famílias estão nas tuas mãos, por isso nós estamos seguros. Que nos bons e maus momentos da vida nós sejamos felizes, porque nós temos um Senhor que proverá tudo o que precisamos, que está no controle de todas as coisas. E mesmo que tenhamos que passar um dia pelo vale escuro da morte, nós temos a certeza de que depois disso estaremos contigo nos céus. Também que nós tenhamos a certeza de que um dia Jesus Cristo, que subiu aos céus, vai voltar em glória, ressuscitará todos nós, e nós iremos em corpo e alma para um novo céu e nova terra, onde não existirá mais dor, sofrimento ou morte. Te louvamos, ó Deus, pelo aniversário do Luiz e da Camille, por todas as bênçãos derramadas sobre eles. Continua cuidando deles, abençoando, protegendo e amparando. Esteja com a família do Jorge nesse momento tão difícil que eles estão passando. Que eles possam colocar a vida deles nas tuas mãos, que o Espírito Santo possa estar com eles, consolando, animando, para que eles continuem na fé em Cristo, sabendo que Jesus está com eles nestes momentos e que eles um dia se reencontrarão no céu. Também, ó Deus, esteja com a Luana nessa difícil luta que ela tem contra o câncer. Se for da tua vontade, cura através dos remédios e dos médicos. Entregamos a saúde e a vida dela nas tuas mãos. Esteja com ela, fortalece-lhe a fé, a esperança e o amor. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seguimos com a liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos.
onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Convidamos agora a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão preparados, que sabem que são pecadores, estão com seus pecados e querem também a Santa Ceia renovar a sua fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou e receber, através da Santa Ceia, fé, esperança e amor. O Senhor Jesus convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, pois tudo já está preparado.
O Senhor seja convosco. Todas as vezes comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso demos graças ao Senhor. E oremos. Agora, Senhor, despedes em paz os teus servos, segundo a tua palavra, pois os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos neste culto, que ao sairmos pelas portas da igreja, estejamos felizes com o teu perdão, com a nossa fé fortalecida e dispostos a sermos fiéis a ti, tua palavra e a igreja até o fim. Que a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está conosco todos os dias, nos motive para que vivamos para honrar e glorificar o teu nome, através do nosso falar, agir e pensar. Fica conosco nesta semana e abençoa-nos, despede-nos com a tua bênção. Isto te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém.